Olá, pessoal! Como vocês estão nessa quarentena? E você, Isabela, como é que você tá? Eu tô bem. A gente tá de longe, Nath e eu, respeitando o isolamento social e gravando pela primeira vez virtualmente o nosso podcast. E a gente vai falar sobre o que hoje, Isabela? Hoje a gente começa uma nova temporada aqui no podcast das emoções sobre antídotos emocionais. Então a gente vai falar hoje sobre um bom antídoto pro medo. Logo que a gente começou no isolamento social, a gente enviou um e-mail pro pessoal que segue a gente perguntando como que tava no Brasil inteiro essa questão, porque aqui em São Paulo estava muito latente, as coisas estavam à flor da pele. E aí a Jamile respondeu pra gente, ela disse assim: nunca pensei que fôssemos passar por isso. Olha que a gente lê tanto e ao menos tenta contemplar a impermanência, mas não nesse nível, né? Acho que esperamos que as coisas mais frequentes da vida se desfaçam, casamento, vida, empregos, desastres, mas não imaginamos um caos como o de agora. Eu me identifiquei muito com isso, Natália. Nossa, eu também, Isabela. Eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso nessa vida, né? Como a gente é tolo, né? Eu acho que Uhum. eu estava contemplando a impermanência em outro lugar e não na minha visão de mundo, porque foi isso que aconteceu. De repente, a nossa vida coletivamente não era mais a mesma. Tem uma coisa que eu tô olhando muito, assim, que é as nossas estruturas se desfazem, né? As estruturas empresariais, as estruturas logísticas, os encontros, né? Toda a forma como a gente está acostumado a viver, de uma hora para outra se desfaz, assim, ao menos temporariamente. Então, estamos aqui vivendo uma pandemia que parou o mundo, né? Não só o país. E a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, assim, sobre como é que a gente olha para as nossas vidas, assim, o que que dá para fazer quando a gente perde o chão completamente. E aí, como é que fica a nossa saúde mental em meio a isso, né, Bela? Você escreveu ontem um texto sobre isso, queria te ouvir um pouco. Eu acho que, ainda mais porque a gente tem falado muito de emoções, a gente tem olhado para muitas pessoas falando sobre emoções e muitas pessoas muito preocupadas com a saúde mental e trazendo, às vezes, dicas e regras que às vezes causam ainda mais um sentimento de impotência diante de tudo isso. O que eu tenho visto e que eu escrevi ontem é que um pouco, em algum nível, o nosso equilíbrio emocional interessa bem pouco agora, sabe? Porque agora a gente precisa começar a olhar para as dores dos outros também. Se a gente tiver muito sem tristeza e muito sem emoções flutuantes ao longo desses dias, talvez a gente não esteja olhando para a realidade e vendo que o mundo não está muito legal, assim, que as nossas previsões não são das melhores. Eu acho que essa busca pelo equilíbrio mental também leva a gente a talvez romantizar um pouco esse processo que a gente está vivendo, o que talvez para uma bolha muito privilegiada seja de algum modo romântico, porque a yoga surge, a meditação surge, o home office surge, né? Ao mesmo tempo, pode ser muito doído para quem está olhando isso de fora e a vida não está tão agradável assim, né? A gente está tomando o cuidado assim de falar sobre isso, porque é importante falar sobre isso, mas também de não negar a quantidade absurda de sofrimento assim ao redor e de incluir muitas e muitas e muitas outras possibilidades de vidas que estão vivendo isso, assim. Então, cada um está experimentando isso de um jeito, né? E tem pessoas que estão experimentando isso de um jeito bem difícil. Talvez o ápice disso é a doença e a doença chegar, né, num ponto de levar a pessoa para uma UTI, por exemplo, e também de gente que está sem trabalhar e está passando fome, né? Então, a gente tem tomado esse cuidado. O que você acha, Bela? É isso aí. Então a gente vai falar sobre essa música que chama Isso Também Vai Passar. Amei esse nome. Então quem canta é um artista que chama César Lacerda, do álbum Tudo, 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 ano de 2017. Quem escreveu foi ele com Rômulo Frois. E aí essa música vai ajudar a gente a falar um pouco sobre esse antídoto tão difícil quanto bom. Vamos ouvir? Vou te contar que tudo um
dia vai passar. Esse medo de avião que te sustenta inseguro, e essa dor que te machuca, te assombra no escuro. 20 anos ou 98 vidas no futuro, eu te digo, tudo acaba, tudo, 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 tudo. Tudo que a gente tá querendo ouvir, né, Bela? Vai passar, é tudo que a gente tá querendo ouvir, assim, realmente acreditar que vai passar, né? Esse medo de avião que te sustenta inseguro vai passar. Essa dor que te machuca, te assombra no escuro, vai passar. É quase que assim um pai abraçando o filho. Eu ouvi muito isso da minha mãe. Tudo passa, Natália. Então, se isso é um abraço para você também, vai passar. E sabe que é engraçado, que tem uma coisa aqui? É o melhor jeito da gente lidar com as emoções é nessa estrofe aí do César Lacerda, lembrando que tudo vai passar, né? Então, se tem uma emoção dolorosa, lembra que vai passar. Bom, para mim, isso foi uma coisa assim que me ajudou quando eu fiz a formação com você, Nath, lá na Itália, que foi isso, assim, sabe? Entender assim que a emoção vai passar. Ufa, não vou ficar com isso aqui para sempre, não preciso tomar a decisão, porque vai passar. E eu acho que essa ideia do vai passar, quando a gente começa a contemplar a impermanência, é para isso que a gente olha, né? Essa crise vai passar, essa pandemia vai passar, a emoção vai passar, mas as coisas boas também passam, né? E a gente gosta muito de olhar para a impermanência. E quando as coisas não estão muito bem, a gente gosta de lembrar que a impermanência existe, mas quando as coisas estão indo bem, a gente não gosta muito, né? Ah, não, eu não quero. Não quer que passe, né? Mas aí tem uma coisa muito legal que eu acho que esse momento está trazendo para a gente, assim, com uma lente de contato, que é o fato da gente realmente entender que as coisas passam, é isso que pode fazer brotar em nós qualidades muito preciosas, assim. O que você acha, Bela? Ai, sim, claro, é isso que dá prioridade para a vida, né? É assim que a gente enumera o que a gente vai fazer, é quando a gente lembra que isso vai passar, que a vida vai passar, que nada dura para sempre. Quando a gente começa a contemplar que os encontros vão acabar, né? Que as alegrias e as tristezas vão passar, fica muito. Sobra muito pouco tempo para a gente não ser generoso com as pessoas, não tratar as pessoas bem, né? Não manifestar as nossas qualidades mais positivas, assim. E uma das coisas que tem chamado muito a nossa atenção nesse momento é que a gente está se doando muito mais para as pessoas. Tenho visto muito isso ao meu redor. É uma boa lição desse momento, assim, né? Que a gente percebe o quão solidário a gente é. E essa é a maior qualidade desses momentos de crise, é essa abertura que surge para a gente olhar para o outro, para a gente ajudar, para a gente também se abrir para ser ajudado. Será que a gente escuta a segunda parte? Vamos lá? Vamos. Vou te contar que tudo um dia vai passar. O momento mais bonito que a gente viveu junto, e também o mais terrível, mais estranho, mais confuso. As escolhas, as certezas, tudo muda num segundo. Nada vai restar intacto inteiro nesse mundo. Isso também vai passar. Essa canção. Ai, que linda! Você já reparou que essa música tem meio que uma cara de canção de ninar? Tem um pouco de paciência nessa música também, né? De entender que espera que passa, né? Quase que um conselho que ele tá dando pra gente. E aí, nessa segunda parte, se a primeira ele deu um aconchego, agora ele vem falar algumas realidades pra gente, né? Então ele fala, vou te contar que tudo um dia vai passar. Daí ele fala, o momento mais bonito que a gente viveu junto. Isso é triste, não é? Eu lembrei da série Fleabag. Só para situar, assim, tem
tem a personagem principal e ela se apaixona por um padre. E aí eles vivem uma história e ele vai seguir sendo padre, assim. E aí eles estão conversando numa cena muito bonita, assim. E aí ela fala pra ele, eu te amo. E ele responde, vai passar. E é bonito isso, né? Porque a gente tem uma visão muito romântica sobre a vida. E a gente está acostumado a ver séries e filmes que mostram pra gente uma realidade muito... que as coisas passam quando elas são ruins, mas que quando elas são boas, o filme acaba, né? Ai, é verdade. Quando a pessoa casa, ou quando ela, né, enfim, se entende com a pessoa que ela brigou durante o filme inteiro, naquele momento o filme acaba. Ou seja, congela a situação num momento muito bom. Assim. Isso dá pra gente uma falsa sensação de que as coisas boas são fixas, né? E que um casamento é para sempre, né? Que uma empresa é para sempre, que as estruturas são para sempre, as estruturas familiares. E nada é fixo, né? Nossa, isso é muito louco, porque quando ele fala nada vai restar intacto, inteiro nesse mundo, isso aí é punk, né? Eu sempre penso nisso, assim, essas pessoas que estão construindo prédios, será que elas têm a previsão de quanto tempo dura esse prédio? Porque quando você compra um apartamento, você não acha que ele vai durar 50 anos, 60 anos, né? Você não vê isso, assim. Parece que é para sempre, né? Uhum. Patrul Rinpoche, ele tem uma frase que ele diz assim, todas as edificações construídas estão fadadas a ruir. Quanto tempo dura cimento, tijolo, um em cima do outro? Quanto tempo isso dura? Isso não casa muito com a fala da Jamile, Bela? Eu vejo muito, assim, esse susto dela, quando você leu a fala dela, né? E um pouquinho antes do pedaço que você leu, ela fala, que loucura, eu nunca pensei que fôssemos passar por isso. Esse que loucura é muito bom, né? Porque, Sim, a gente se assusta diante de uma realidade que está na nossa cara o tempo inteiro, né? Existe a possibilidade disso acontecer. Isso aconteceu 100 anos atrás, com a gripe espanhola, né? E essa é a qualidade da impermanência, ver a realidade, é bem isso. É difícil, a gente fala que é um dos antídotos para o medo, que a gente lê dos professores, porque às vezes de cara vai ser muito difícil contemplar a impermanência, você não acha, Nath? Muito, especialmente quando as coisas estão bem, né, Bela? Quando a nossa vida está minimamente organizada. Você quer sair do seu apartamento hoje? Não. Então, né, você adora morar aí, né? Você não quer contemplar a impermanência de que uma hora o proprietário pode te mandar uma carta e falar, vou vender meu apartamento. Mas começa a pensar que isso é possível. Sabe a Melzinha? Sei. Então, gente, a Melzinha, ela é uma atriz, a Mayara Constantino, que eu amo, acompanho há muitos anos, e ela faz uma personagem criança no Instagram, eu posso até deixar o arroba dela. É maravilhosa. Porque eu tava contemplando isso esses dias, Nath, a gente tem pensado muito de emoções na arte, e aí eu vejo, assim, eu e o Gustavo, a gente se mata de rir, como se fosse um seriado, a gente vê a Melzinha. E ela faz essa personagem, e aí eu falei, nossa, quais são as qualidades, né, dessa personagem? Por que a gente adora? E aí eu peguei uma mania dela, que tudo que alguém me fala, amanhã vai ter que acordar cedo, eu falo, não! Vai passar o dia inteiro aqui! Não! Eu acho que quero voltar! Tudo que o pai dela fala, ela fala, não! Uhum. E cara, qual que é essa qualidade? É uma ingenuidade perto da vida, sabe? Ela fica negando, o pai dela fala, amanhã tem que acordar cedo, não! Tem que comer tudo, não! Então assim, a impermanência vem justamente no contrário disso, né? De você enxergar a realidade, não tem não. Mas a gente faz igual a Melzinha o tempo inteiro. Outro dia, eu tava falando com uma amiga e ela me ligou pra contar que teve uma grande demissão na empresa dela e ela super contemplando a realidade, falando, olha, existe uma possibilidade grande de eu ser demitida e tal, e eu falava pra ela, não pensa nisso e tal, e tipo, não, pensa nisso sim, porque é uma possibilidade, pode não ser, mas é uma possibilidade, né, mas a gente faz esse não o tempo inteiro, né, Bela? É bom, a gente vê a Ana Cláudia Quintana Arantes falando de morte, falando que é difícil, é um tabu falar de morte, né, você não quer contemplar isso. E isso parece meio longe da gente, né, e olha que a gente anda conversando sobre isso, mas ainda assim, pra mim, pelo menos, parece longe, assim, mas aí chega um negócio como esse que a gente fala, que loucura, nunca imaginei viver isso antes, né? A gente tava tipo a Melzinha, não, pandemia não. Confinamento não, né? E aí a gente agora vai caminhar para a última parte da música,
e que é um momento que a gente achou uma brecha para falar sobre sonho, né, Bela? Vamos lá? Vamos. Vou te contar que tudo um dia vai passar. Essa falta de dinheiro, essa crise, esse governo, esse grito preso de que tudo mais vá pro inferno. O temor disso durar por muito tempo, ser eterno. Eu te digo, tudo acaba, tudo, 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 tudo. Agora, no final, ele simplesmente corre pro abraço, né? Olha, isso aqui ele tá falando muito pra gente. Ontem, uma amiga minha me mandou assim: Nath, você acha que vai durar 120 dias mesmo? Aí olha isso que ele fala: o temor disso durar por muito tempo, ser eterno. Tudo isso vai passar. É isso mesmo. Quando a gente estiver fora disso, a gente vai conseguir ter essa perspectiva. Mas agora fica muito difícil, né? A gente está muito embranhado no meio desse temor. Então presta atenção que o César Lacerda está dizendo. Essa falta de dinheiro vai passar, essa crise, esse governo, esse grito preso, tudo isso vai passar, gente. Esse governo, só para lembrar, né? Esse governo vai passar. Acho que a análise da música talvez a gente já tenha feito, assim. O mais bonito que essa música traz e que esse momento traz pra gente é uma possibilidade da gente olhar um pouco pra nossa vida, assim. Eu acho que todos nós estamos tendo uma oportunidade de pensar um pouco a respeito do que a gente está fazendo, do que a gente vinha fazendo e como a gente vinha fazendo, né? Eu acho que esse é o ponto principal dessa conversa, porque uma vez que o mundo para, a gente vê muito, primeiro, onde estão as nossas prioridades e que tipo de vida a gente escolheu, se esse tipo de vida é sustentável. Então a gente chega num ponto que é o que a gente tem lido, assim, com as reflexões que a gente tem feito a partir dos escritos do Ailton Krenak, e a Eliane Brum escreveu muito no último artigo dela para o El País, falando sobre qual é esse mundo, então, que a gente sonha, né? Se a gente pode agora, que a gente está repensando prioridades, e aí, né? Que mundo é esse que a gente sonha para quando a gente voltar? A Nath trouxe até aquela fala do Emicida que ele fez agora, falando que é muito improvável que nasça um novo mundo bom a partir desse caos, porque a gente não está fazendo nada para nascer um novo mundo bom, né? Eu achei bem lúcida essa fala do Emicida, porque eu estava falando com a Isabela antes que talvez tenha uma ingenuidade minha, meio melzinha, de olhar o mundo a partir muito da minha bolha, assim, sabe? O que eu vejo, por exemplo, nas minhas redes sociais, são pessoas que estão confinadas em casa, e eu não sei o quanto isso é um retrato real da sociedade. Então, quando eu ouço o Emicida, me tira um pouco de uma bolha, sabe? Que eu acho que eu tava um pouco nesse time falando, nossa, eu acho que a gente vai sair diferente disso. E eu realmente espero que a gente saia. Mas ele me faz acordar, num certo sentido, de falar, ele falou, olha, eu não consigo ser tão otimista assim, porque a gente não vem se preparando para viver um mundo diferente. Ele falou, é esperar muito de uma pandemia, querer que só isso por si só mude o jeito que a gente está vivendo, assim. E aí eu acho que casa muito com o texto da Eliane Brum, né? Ela cita o Krenak, ela cita um outro pensador, Bruno Latour, que coloca várias perguntas, porque eu acho que o Emicida não está desvalorizando o sonho, mas ele está jogando a real, que se a gente não estiver sonhando esse mundo, fazendo alguma coisa, e sonhar, quando a gente começa a sonhar, a gente começa a rever a prioridade, não é? Exato. Quase que imediato, assim. Se eu sei que o meu sonho é viajar para a França, eu começo a procurar passagem. Eu começo a minimamente conversar com quem foi para a França, eu começo a me conectar de alguma forma. Então, as perguntas que a Eliane Brum coloca nesse texto sobre qual é esse mundo, então, é uma boa, assim, pra gente fazer esse exercício agora, sabe? Que é muito simples, que assim, agora que a gente tá parado por conta da pandemia, quais são as atividades que você acha que tem que ser suspensas, assim, sabe? Que tipo de emprego você acha que não teria no mundo? Por quê, assim? Que emprego você acha que é maléfico, que não faz bem pra pessoa, que não faz bem pra sociedade? Quais são as atividades que estão paradas, mas que você acha que tem que retomar, que são necessárias, que são maravilhosas? A gente começa a ter conversas que estavam esquecidas. Então a gente fez essa pergunta no nosso Instagram, parece coisas assim, do tipo, eu sonho com um mundo em que a renda básica universal seja uma conquista permanente.
No momento que você faz isso, você começa a rever sua prioridade, você começa a pensar em quem você vai votar a partir desse parâmetro aqui, né? Essa fala da Eliane Brum e do Emicida, elas se complementam no sentido de que é a gente sair de uma postura passiva e que só critica o que não está acontecendo e o que está acontecendo, para a gente se incluir nesse sonho também. É muito bonita essa fala da Eliane Brum, que é assim, que tipo de emprego que você não quer que aconteça mais? E aí talvez a gente perceba que minimamente a gente, no nosso individual mesmo, na nossa açãozinha pequena, a gente possa contribuir de algum jeito para aquele emprego continuar existindo. Então, quais são as decisões que eu posso tomar na minha vida mesmo, individual, onde eu gasto meu dinheiro, qual é o estabelecimento que eu escolho para comprar, né? Assim, quais são as coisas que minimamente a gente se transformando também vai contribuir para esse sonho coletivo, sabe? Para a gente sair de uma postura de que a gente é vítima disso, assim, né? Sabendo que a gente é vítima em várias coisas, né? E que talvez a gente não consiga mudar várias coisas da nossa vida. Mas que ainda assim a gente consegue sonhar e começar a elencar prioridades e se vincular a projetos e a sonhos coletivos de um mundo que aí sim pode ser melhor, assim, porque está baseado em alguma coisa. A gente sabe que é uma estrutura muito maior, mas minimamente, quando eu te ouço falar assim, quais empregos que eu não quero que exista mais, talvez eu ainda contribua para algum deles existirem, entendeu? Então eu acho que nessa avaliação, talvez que a gente possa achar que seja muito pequena, mas que não é, assim, né? É bem melhor que a gente possa não parar de sonhar, assim. Tem uma frase do Krenak muito bonita sobre isso, está no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele diz assim: nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da existência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição da vida. Então, pregam um fim do mundo como a possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. Ah, meu Deus! Então chegamos ao fim desse podcast sobre impermanência, desse antídoto emocional. E a gente tem algumas considerações, né, Nath, sobre isso. A primeira é que isso aqui que a gente falou de um jeito tão leve, espero, não é tão simples assim, né, Natália? É um caminho super longo, a gente não tá dando a impermanência aqui como a solução de todos os seus problemas. A longo prazo, é um antídoto contra o medo, todos os professores que a gente segue acabam dizendo isso, mas é um caminho bem longo. Exato, Bela, não dá pra gente romantizar isso como uma prática, né, como sendo uma coisa fácil. Talvez seja das práticas mais difíceis, né, que a gente vai fazer. Mas a boa notícia é que a realidade nos apresenta essa prática. Assim, mesmo se a gente não fizer esforço nenhum, a gente vai ser convidado a experimentar a impermanência. Então, eu acho que talvez a gente estava num modo meio embotado, assim, que o Krenak chama de humanidade zumbi. Agora a gente está tendo uma oportunidade de olhar para esse embotamento, assim, de dar uma acordada, assim, da nossa mente ficar mais viva, mais clara, e isso dá uma possibilidade para a gente minimamente a gente se perguntar, assim, com que mundo que eu estou sonhando, sabe? Uau! Sim! Com que mundo você sonha? É isso aí. Então, queridos e queridas ouvintes, a gente espera de coração que você esteja bem, saudável, isolado, e buscando ajudar o máximo de pessoas que a gente consegue acolher nesses tempos. Eu e a Nath, a gente escreveu
2 textos bem legais para a revista Veja São Paulo, que também estão no nosso site, que falam mais ou menos disso, porque a gente tem tentado ao máximo de, ao falar de equilíbrio emocional, não focar só no nosso umbigo, na nossa raiva, no nosso medo, né, Nath? Sim, para a gente tentar olhar também um pouquinho para o que esse momento está trazendo de positivo e sem negar em nenhum momento essa realidade tão doída, assim. E é isso. Como diz o Dani, se a impermanência permitir, a gente vai gravar um outro podcast em breve. Até mais. Tchau, tchau. Isso também vai passar. Essa canção isso também vai passar.